Distopia é um processo ou um produto da imaginação em que nós inventamos um arranjo social no qual certas reformas foram introduzidas de tal maneira que esse arranjo se tornou desagradável, inadequado, injusto, errado, maléfico, terrível, enfim, qualquer adjetivo ruim, negativo você pode colocar aí praticamente que você vai ter uma distopia. Para a gente entender bem esse conceito, que a gente tanto fala no nosso cotidiano, vamos falar brevemente sobre as utopias. A utopia é um gênero literário, um gênero textual, é um tipo de texto que existe pelo menos lá desde o Platão com a República, mas que recebeu esse nome a partir do livro Utopia, o próprio nome, do Thomas More, que foi publicado em 1516. Trata-se de um texto em que um viajante conta a história de um lugar que ele visitou, onde a sociedade é organizada de maneira perfeita, ideal, agradável, onde não acontecem os problemas da sociedade de quem está lendo o texto. A gente olha para aquele texto e a gente não vê, ou pelo menos é para ser assim, os problemas da nossa sociedade. O gênero literário instancia um estilo filosófico que a gente pode chamar de pensamento utópico ou utopianismo. Esse estilo filosófico se caracteriza por convidar seus interlocutores a imaginar uma situação em que os problemas sociais estão todos resolvidos, ou pelo menos todos os problemas sociais que a gente consegue conceber, eles estão ali resolvidos. Com isso, fomenta-se um debate sobre diferentes formas de arranjo social, sobre diferentes maneiras de se organizar a sociedade, ou a sociedade como um todo, ou até frações menores dela, como comunidades, ou instituições, ou a vida pessoal. Como situações sociais são complexas e muitas vezes elas são resultado de consequências indesejadas da ação social, o resultado desse processo imaginativo tem que ser um agregado de reformas sociais. A gente tem que pensar em reformas em conjunto, num agregado. É nisso que a gente vê uma das principais características das utopias, que é o fato de que elas apresentam sociedades que são muito diferentes das nossas, o que nos leva a pensar que elas nunca poderiam se realizar. A utopia ela traz um arranjo social tão diferente que a gente pensa, olha, isso é um sonho, isso é um devaneio, isso é uma utopia, né? Vem daí mesmo a palavra, né? Esse sentido que a palavra tem. E é nesse caráter de agregados de muitas reformas sociais que a gente vai conseguir encontrar a origem da distopia. Se um ou alguns dos elementos desse agregado não estiver adequadamente ou perfeitamente alinhado ao sentido geral da sociedade que se está procurando criar, existe uma grande chance de que os interlocutores, de que os leitores dessa utopia, de que eles não vão achar que aquilo é perfeito, adequado, ideal, agradável, nada disso. Né? Tem alguma coisa ali que não está dando certo, que não está exatamente utópico. Isso vai ter consequências e isso pode tornar todo o arranjo distópico, né? Terrível, desagradável, inadequado, tudo isso. Então, a proposta pode estar resolvendo ali um ou outro problema social, mas pode estar criando vários outros problemas, pode estar gerando uma sociedade como resultado que é muito pior do que qualquer coisa que a gente tenha. E é isso que a gente vai chamar de distopia. O registro mais antigo que a gente tem do termo distopia remonta a um discurso de John Stuart Mill em 1868. Ele estava procurando uma palavra que fosse o oposto de utopia para indicar que certas políticas que estavam sendo adotadas se afastavam daquilo que se considerava ideal ou adequado. Na segunda metade do século XIX, a gente encontra vários exemplos de pensadores que notaram que a própria busca pela utopia ou por um arranjo social perfeitamente adequado que resolvesse todos os problemas, eles notam que isso resultaria em desastre. Os exemplos mais comumente mencionados são os de Marx e Engels, de Dostoiévski e de Nietzsche. E é nesse contexto que surge a distopia como um estilo ou um gênero literário. A primeira obra literária de distopia é Nós, do escritor russo Yevgeny Zamyatin, publicado em 1924.
Outros exemplos bem conhecidos são O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, o 1984 e a Revolução dos Bichos, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o Blade Runner, ou Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, o Neuromancer, de William Gibson. Tem muitos exemplos, e novos exemplos surgem cada vez mais, não só na literatura, mas em praticamente todos os gêneros de expressão artística, como filmes, os seriados, que estão cada vez mais populares, teatro, dança, fotografia, quadrinhos, videogame, qualquer gênero você vai encontrar a distopia. Do mesmo jeito que com a utopia, a gente pode falar que a distopia instancia um estilo filosófico, o pensamento distópico, e é sobre isso que eu vou falar um pouco agora. De um ponto de vista puramente descritivo ou factual, é possível dizer que não há diferença entre utopia e distopia. Ambas são descrições de arranjos sociais imaginários. A diferença parece estar na valoração que a gente produz quando tem contato com essas descrições. Isso fica claro quando a gente olha para obras que podem ser caracterizadas como utopias ambíguas. É o caso de A Modern Utopia, de H.G. Wells, e de Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. Essas obras, elas mesclam elementos de utopia e de distopia. Elas fazem descrições com a intenção de que o leitor ache que algumas dessas descrições são positivas, são coisas boas, e outras são negativas. Uma tentativa de jogar com as valorações que a gente produz. Essas obras, no fim das contas, convidam a gente a questionar a própria dicotomia entre fato e valor, ou entre objetividade e subjetividade. Esse questionamento, ao que me parece, ele está no centro do pensamento distópico, porque muitas vezes parece inconcebível valorar positivamente uma distopia típica. Parece que a própria classificação de um arranjo social como uma distopia é uma valoração. Ao mesmo tempo, parece que essa classificação é objetiva. Parece que nós sabemos que 1984 é uma distopia, por exemplo. É a descrição de um arranjo social que, devido à introdução de uma série de reformas, se tornou muito pior do que qualquer coisa que a gente tenha na vida real. O pensamento distópico é aquele por meio do qual elaboramos, desenvolvemos, discutimos e valoramos esse tipo de arranjo social. A gente nota que a distopia é um dos principais gêneros de expressão artística popular na nossa época. A gente pode até usar o pensamento distópico para caracterizar uma tendência desse início do século XXI. A nossa sociedade vem sendo transformada cada vez mais rápido por diversas inovações tecnológicas. Só que a gente já percebeu que a promessa da tecnologia de que ia melhorar alguns aspectos da nossa vida, ou pelo menos tornar algumas coisas, como a comunicação, o acesso à informação, o transporte, mais fáceis, nada disso está se cumprindo. Bom, eu não sei em que futuro alternativo você vai estar assistindo a esse vídeo, mas eu estou aqui gravando isso em pleno 2020. O que está acontecendo em 2020, até onde eu consegui entender da história, é que a gente deposita na tecnologia as nossas esperanças para lidar com a pandemia, com o isolamento social, com a crise econômica, e a tecnologia traz uma resposta aos nossos anseios mais imediatos. Só que sem que essas respostas sejam articuladas com medidas políticas e sociais de escopo mais amplo, o resultado mais geral que nós temos é distópico, com certeza. Por exemplo, a gente está vendo que a informática, a computação, traz para a gente algumas respostas sobre como que a gente pode trabalhar de maneira remota, como que a gente pode manter a nossa rotina de assistir aulas, como que a gente pode ir no médico, ir no psicólogo. Tudo isso no isolamento social, a gente está vendo essas respostas. Só que ao mesmo tempo a gente está tendo um aumento no volume de crimes virtuais e, claro, o maior problema de todos, um aumento na distância entre ricos e pobres, entre os incluídos e os excluídos da tecnologia. Além disso, a gente tem a esperança de que uma vacina retorne àquela normalidade para a nossa vida. Só que a gente tem medo de que essa vacina se torne moeda de troca política e econômica. Se por um lado a gente não questiona que a ciência e a tecnologia sejam os melhores caminhos, as melhores ferramentas racionais que a gente tem para lidar com as crises e com os problemas que aparecem, por outro lado a gente nota que precisa de muito mais esforço do que parecia para conseguir evitar a distopia.
Ou seja, o pensamento distópico é uma característica da nossa reflexão contemporânea sobre a ciência e a tecnologia, mais exatamente sobre o impacto da ciência na sociedade. Esse impacto se faz sentir em praticamente qualquer das disciplinas filosóficas tradicionais e abre a possibilidade da filosofia dialogar com a arte e com a cultura em geral no nosso tempo. As minhas referências para essa apresentação foram as seguintes. Vamos começando com 3 artigos: Fátima Vieira, The Concept of Utopia; Gregory Claeys, The Origins of Dystopia, Wells, Huxley and Orwell; and Peter Fitting, Utopia, Dystopia and Science Fiction. Esses 3 artigos aparecem no volume The Cambridge Companion to Utopian Literature. Esse volume traz mais textos interessantes, claro, sobre o assunto, só que traz também uma lista longa de leituras adicionais, de leituras para você se aprofundar no tema. Além disso, eu me baseei no livro de Marie-Louise Berneri, A Journey Through Utopia, e também no verbete Utopianism, escrito por George Kateb e B.F. Skinner, na International Encyclopedia of Social Sciences. E também no livro de Simon James, Maps of Utopia. Todos esses textos, eles são mais de teoria literária do que de filosofia propriamente dita, se é que você ainda acredita nessas distinções. Um bom caminho para entender como que a filosofia pode entrar no pensamento distópico são os livros de Bertrand Russell, The Scientific Outlook and The Impact of Science on Society. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.